Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui para mais um ITK Comenta. ITK Comenta é o nosso quadro semanal para aqueles que estão vindo pela primeira vez, onde nós respondemos algumas perguntas, batemos papo, refletimos sobre alguns assuntos. Então, cá estamos para o nosso ITK Comenta. Vá chegando, vá ocupando o seu espaço. Olá, boa noite, bem-vindos. Bem, querida. Tudo bom, meu querido? Bem, Como é você embaçado está? sua câmera, né? Tá, para variar. Está um pouco embaçado. Eu vou pegar aqui meu lencinho, deixa eu ver se é aqui. Melhorou? Muito? Agora tá 4K. Então vamos ver se ela fica 5K, que é mais moderno. Pronto. Melhorou? Vixe. Tá escuro, né? Ah, Melhorou? melhorou bastante. Agora ficou ótimo. Então pronto. Agora ficou ótimo. Seremos só nós dois hoje? Não, o Rafa acabou de chegar. Peraí. Chegou. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Muito boa noite. Pegando as perguntas que eu já esqueci. Vamos lá. Gente, hoje o negócio tá meio estranho aqui. Enquanto você olha aí, ó, tem uma pessoa aqui perguntando qual a proposta. O Bruno falou logo na abertura, talvez ela não estivesse. A proposta desse quadro de terças-feiras nosso é rapidinho, são 30 minutos. Vocês mandam perguntas na caixa de perguntas que a gente coloca no ITK, no Rafael, às vezes eu coloco, às vezes eu esqueço. Hoje, por exemplo, eu esqueci. E nós respondemos agora ao vivo, durante essa live, as perguntas que vocês fizeram de temas diversos. Qualquer tema nós respondemos. Às vezes também vocês fazem a pergunta aqui, ao vivo, agora, na hora, escrevendo aí nos comentários. Nem sempre a gente consegue ler, mas alguém consegue, às vezes algum consegue, e também a gente pode responder caso haja tempo. Tá bom? Vamos lá, que hoje as perguntas estão estranhas. Por que sinto falta do amor da minha mãe se ela já disse que não gosta de mim e parece ter uma continuação, mas ela não mandou a continuação? Esse final de semana a gente estava na transformação através do amor, né? É um curso que trabalha muito gestação e parto, principalmente, mas é claro, muito essa relação nossa com os nossos pais e, enfim. O que eu sinto é que, assim, primeiro que a sua mãe não gostar de você, talvez seja um julgamento seu, né? Você está falando que ela já disse isso, mas talvez a pergunta que você possa fazer é assim, se ela não gostasse de você, será que ela teria te dado de fato a vida? Né? Talvez ela goste de uma outra forma, talvez diferente da que você gostaria, talvez ela goste da forma dela, enfim. Agora, o porquê que você sente a falta desse amor é porque na realidade você não reconhece o amor que ela te dá da forma que ela te dá, né? Ou talvez, falando de uma
outra maneira, ela não te deu amor da forma como você quer, mas ela te dá da forma como é possível para ela. E talvez isso para você não seja suficiente, entende? E aí você fica buscando essa aprovação, esse amor a qualquer custo. E aí o convite que eu vou te fazer para que você possa olhar um pouquinho é o quanto que nas outras relações você continua buscando esse amor. Que você julga, entre aspas, aqui, não ter encontrado na relação com a sua mãe. Entende? Muito bom. Por que é que você sente falta desse amor da sua mãe? Você sente falta desse amor porque você quer algo que você não tem dentro da sua percepção. Então, esse é o nosso movimento no geral. Por que é que nós sentimos falta das coisas? Nós sentimos falta das coisas que nós gostaríamos de ter e nós não temos daquela determinada maneira. Ok. E tá tudo bem. Eu sinto falta do amor da minha mãe. Ok. O que é que nós fazemos com isso? Essa é a grande pergunta para você. Onde é que essa falta do amor que você sente da sua mãe impacta na sua vida? E o que é que você quer fazer com esse movimento, né? E isso pode passar por vários lugares. Pode passar, como o Rafa disse, reconhecer o amor que vem da forma como vem, reconhecer e aceitar as coisas como elas estão postas. Então, esse é um movimento pessoal de cada um. Agora, o grande ponto é quando eu sinto falta desse amor da minha mãe, o que é que eu sinto? Porque pode ser que eu sinta falta do amor da minha mãe e sinta raiva disso. Pode ser que eu sinta falta do amor da minha mãe e sinta tristeza em relação a isso. Pode ser que eu sinta falta do amor da minha mãe e sinta medo. Então, isso te leva para qual lugar? E a partir deste movimento, de onde isso me leva, você tem oportunidade de trabalhar. Haja vista que o comportamento da sua mãe está posto, a história como foi está posta, o nosso exercício é o que nós fazemos daqui para frente, que é o que eu falei muito para o nosso grupo lá na Transformação através do Amor, que esse é um movimento que nós fazemos daqui para frente. Ou seja, como é que eu olho para essa questão e lido com isso daqui para frente, porque daqui para trás já foi. Então, o que, que eu posso fazer para lidar com isso de uma forma diferente daqui para frente, né? Então, perceba qual é o sentimento também que vem junto com essa falta do amor que você sente. Muito bom. Eu ainda quero colocar um outro ponto aqui. Veja, uma criança que mora numa casa que é confortável, que tem tudo que uma criança precisa. Tem comidinha quando ela precisa, tem um bom lugar para ela dormir, um lugar limpo, um lugar aconchegante, confortável, aquecido, tem chuveiro quando ela precisa tomar banho, mas é uma casa pequenininha, tem 3 quartos, tem 2 quartinhos, uma salinha e uma cozinha com uma mesinha onde a família faz a refeição. É possível essa criança ser feliz ali? Vou dizer para vocês sim. Sim, porque ela tem tudo que ela precisa ali, né? Ela tem as pessoas que cuidam dela, ela tem o lugar quentinho, ela tem um lugar limpo, ela tem uma alimentação. E aí essa criança começa a sair de casa e a conhecer outras casas. Nessas outras casas tem 5, 6 suítes, tem uma sala que só fica para televisão, tem outra que é só para jogos e brinquedos, um quarto de brinquedos, tem outra que tem uma mesa de jantar, tem uma cozinha enorme, tem uma copa, tem uma piscina, tem uma sauna. Muito bem. Qual casa agora essa criança prefere? Muito possivelmente essa criança prefere agora essa casa deslumbrante que ela conheceu. Só que antes dela conhecer essa casa deslumbrante, estava tudo bem para ela a casa que ela morava, porque ela tinha tudo que ela precisava ali. Então, eu vou dizer uma coisa para você que fez essa pergunta. Sim, os nossos pais muitas vezes estão indisponíveis para nós. Existem momentos ou existem histórias duras e difíceis que os nossos pais estão sim indisponíveis para nós. Por que eles estão indisponíveis? Por várias questões.
Eles estão indisponíveis porque eles têm as suas próprias dores internas, porque eles têm suas próprias questões, seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias fraquezas, sua própria raiva, tudo. Nem sempre os nossos pais estão prontos como nós imaginamos que eles estão para nos dar aquilo que nós queremos ter, que nós merecemos, que nós julgamos que nós merecemos ter. E aí eles estão indisponíveis cuidando da própria vida deles, né? Se alinhando, se colocando de pé para sobreviver, para conseguir continuar. Então, enquanto a gente olha para aquilo que nós temos, para a nossa casa pequenininha de 2 quartinhos, só uma salinha e uma cozinha, e aquilo ali é o que é possível, e sou alimentado ali, sou cuidado ali, para mim está ok aquilo. Mas a partir do momento que eu vejo a casa de 6 suítes, com piscina, home e tal coisa, aquilo ali para mim já não é suficiente. Nós fazemos a mesma coisa com os nossos pais. Enquanto nós estamos ali tomando o que é possível para eles, mas que aquilo é o que eu preciso e é possível para eles, está tudo bem. Mas a partir do momento em que eu coloco essas pessoas como os responsáveis por mim, como sendo super-homens e mulheres maravilhas, o homem que tem que cuidar de mim, que tem que fazer tudo, que tem que prover minha casa, tem que proteger minha família, a mulher que tem que amarrar meu cabelo, que tem que me dar comida, que tem que dar atenção para mim, que tem que ficar por minha conta o dia inteiro, a minha casinha de 3 quartos, de 2 quartos, parou de ter valor. Porque agora eu quero algo a mais. Eu quero algo mais importante. Eu quero a casa de 6 suítes. Então, quando você. Eu não sei qual é a sua história, estou falando de uma forma ampla, da grande maioria dos casos que chegam até mim por causa das constelações familiares. Quando você toma o que é possível para o seu pai e para sua mãe, da forma como é possível, o que é a forma como é possível? Como eles podem ser. Muitas vezes eles não sabem pegar no colo, porque eles nunca foram segurados no colo. Muitas vezes eles não sabem falar: ô minha filha, vem aqui, eu estou vendo que você está triste, vem aqui no colo da mamãe um pouquinho. Por quê? Porque isso nunca aconteceu, ela não tem essa referência, ela não sabe fazer isso. E muitas vezes a sua própria mãe, que não é uma mulher maravilha, que não é uma super poderosa, ela está lidando com as dores internas dela, ela está lidando com os medos dela, com a ineficiência dela diante de alguma coisa, ela está com medo, ela está insegura. E aí sobra um pouquinho assim para ela olhar para essa filha. Se a gente, enquanto filha, puder pegar esse pouquinho assim e tomar como suficiente, falar: ok, isso aqui é o que eu preciso da minha mãe. É tudo que eu precisava. E a gente seguir em frente, a gente para de carregar essa dor. E a gente para de exigir que essa mãe seja uma casa de 6 suítes. Mas enquanto você não puder pegar o que foi possível, você vai continuar buscando isso pela vida. E é muito pesado, né? Porque essa exigência que você tem em relação à mãe, você vai ter essa exigência em todos os outros contextos da sua vida. Você vai estar sempre exigindo algo a mais, exigindo algo a mais. E nunca vai ser suficiente. Tudo que você fizer nunca vai ser suficiente. Então, olhe para as exigências e olhe para o que é possível. Se a gente vive com o que é possível para a gente, faz algo de bom com isso, a gente se alegra com isso. Eu me alegro com a minha casinha de 2 quartos, eu me alegro porque eu tenho essa cama pequenininha, mas eu me alegro que eu tenho. A vida fica mais leve. E quem sabe a partir daí, então, você consegue a casa de 6 suítes mais para frente. Muito bom. Precisamos nos dar bem com todos da família? Não. Você não precisa se dar bem com ninguém. Da família ou sem ser da família. Você precisa se dar bem com quem você quiser se dar bem, né? Agora, a pergunta eu acho que ajuda num momento desse assim, o que que custa você não se dar bem com as pessoas da família? Ou qual é o preço que você vai pagar por não se dar bem com as pessoas da família, né? A família é a única relação que você, de fato, não vai poder escolher filho, principalmente, né? Esse laço de sangue. Marido e mulher, claro, você tem a opção de separar. Mas, filhos, você não se dá bem com seu filho, tem um preço muito alto a ser pago
você, para ele, enfim. Então, precisar não precisa. Ninguém é obrigado a nada. Mas, eu acho que a pergunta aqui é além do preciso ou não preciso. De fato, porque não é uma obrigação, né? É claro que se dar bem com as pessoas é algo maravilhoso, né? Se a gente pode se dar bem com a maioria das pessoas, se isso pode fluir, se as pessoas falam de você e dizem assim, nossa, que pessoa bacana, né? Se dá bem com todo mundo, ou quando as pessoas olham para você e dizem, nossa, aquela lá arruma confusão com todo mundo, é uma pessoa difícil. Então, ou como é que você é vista, ou como é que você é lembrada pelas pessoas quando a gente fala sobre esse movimento, né? Então, de fato, obrigação a gente não tem. Agora, nos darmos bem com as pessoas, muitas vezes tem um preço para nós, né? Porque requer um investimento, requer um trabalho interno para que a gente possa fazer esse movimento, mas nos darmos mal com as pessoas também tem um preço, também tem uma consequência, também tem algo que a gente carrega. Então, sempre que você fizer essa pergunta, poxa, eu preciso me dar bem ou mal com essa pessoa, coloque isso na balança. Qual é o pró e qual é o contra de me dar bem? Qual é o pró e qual é o contra de me dar mal com essa pessoa? E aí você decide no que é que você quer investir. Né? Lembrando que um relacionamento entre duas pessoas, por exemplo, depende do movimento dessas duas pessoas. Né? Então, agora eu faço o meu melhor dentro do meu contexto, se aquilo é importante para mim. Então, sempre que você for avaliar, né, se você precisa se dar bem com essa pessoa, veja quais são as consequências. Né? Tem gente, por exemplo, que a gente precisa se dar bem, precisa em que sentido? Às vezes você tem uma questão no trabalho, e você tem uma pessoa ali que é uma pessoa chave para o seu trabalho. Cara, um mínimo, muitas vezes, de relacionamento de se dar bem, você precisa. Por quê? Porque se você não se der bem, o preço é muito alto, o custo é muito alto. Então, sempre avalie isso para você, né? Quanto me custa, né? Me dar bem e quanto me custa me dar mal com essa pessoa. E ainda assim é uma escolha, né? Porque você pode escolher se dar mal e pagar o alto preço. Mas aí é uma escolha sua. Então, para cada escolha na vida, a gente tem uma consequência. Escolhas, boas escolhas, ok, geram boas consequências, bons resultados. Más escolhas, consequências difíceis, consequências pesadas. E aí, nessa questão de eu preciso me dar bem, não, você não precisa. Você só tem que estar consciente do que isso acarreta. Há um tempo atrás eu recebi uma mãe, inclusive, estava com um problema muito sério com a filha, e a filha se afastou completamente da família. Quando eu fui me inteirar melhor da história, é que, na verdade, a filha, adolescente, de 17 para 18 anos, tinha feito uma opção sexual diferente do que a mãe queria. Né? Então, a menina chegou em casa e apresentou uma outra menina como sendo a namorada dela. E aquela mãe não aceitou e não permitiu aquilo. Isso gerou uma consequência. A consequência foi que a menina se afastou de casa. A menina simplesmente juntou uma trouxinha e foi para a casa da outra, da namorada dela, onde a família havia acolhido. Então, é um preço. Você precisa aceitar? Você precisa se relacionar bem com todas as pessoas? Não, você não precisa. Você só precisa estar consciente das consequências que isso vai te gerar e estar disposto a pagar o preço. Algumas vezes o preço é pequenininho. Algumas vezes, como o Bruno e o Rafael falaram aí, o preço é muito alto. Se você estiver disposto a pagar, ok. Se não, tem uma frase no filme A Bela e a Fera que eu gosto muito, quando acho que a Bela está lendo um livro naquele salão lindo e a fera chega e faz um escândalo, alguma coisa assim, e ela fala assim: você precisa melhorar esse seu gênio, bem calmamente. Então, às vezes, a gente só precisa melhorar o nosso gênio um pouquinho e deixar passar algumas coisas. Muito bom. É... 15 anos na mesma empresa e ela encerrou. Como encerrar esse ciclo? A ficha parece que não caiu. Talvez a ficha demore para cair mesmo, né? É bastante tempo se dedicando a um só lugar e não para uma escolha sua, pelo que eu entendo aqui da sua pergunta.
fecha, né? Não é que você saiu por uma escolha sua. O que eu sinto é que, na teoria, estava falando isso com um cliente agora às 6 horas, eu vou te colocar. A teoria é muito bonita, né? Mas a flexibilidade, eu gosto sempre de usar o exemplo da água. A água, se você coloca ela num recipiente quadrado, ela vai ficar quadrada. Se você colocar ela num recipiente redondo, ela vai ficar redonda. Se você colocar ela num recipiente retangular, ela vai ficar retangular. Se colocar ela no congelador, ela congela. Se colocar ela no fogo, ela ferve. Ou seja, é o auge da flexibilidade, né? Teoricamente, a gente falaria para ser flexível, mas muitas vezes é muito difícil a gente exercer essa flexibilidade, né? Existe uma história, existe toda uma dedicação da sua parte, existiu lá atrás uma escolha de esta ser a empresa em que você optou por fazer parte. E agora, depois de 15 anos, não sei exatamente com quantos anos você está, mas você precisa se reinventar, né? Você precisa se redescobrir, se recolocar no mercado de trabalho, enfim. Não sei qual foi também a condição que essa empresa encerrou, né? O ponto todo é que isso vai te exigir flexibilidade, de novas possibilidades, novos caminhos, estar aberta a novos desafios, muito diferente talvez do que você estava acostumada. Tudo isso nos tira da zona de conforto, né? A zona de conforto está acostumada com a empresa de 15 anos que você sempre trabalhou, sempre foi assim. Só que um ponto que eu acho importante você olhar é o quanto que você se dedicou a essa empresa nesses 15 anos, ou o quanto até que você não acreditou que os sonhos da empresa, tudo que você trabalhou nesses 15 anos pela empresa, você acreditou que na verdade era parte seu. Entende? Porque muitas vezes a gente entra numa corporação e a gente se dedica tanto àquilo que eu nem sei diferenciar o que eu estou vivendo de sonho meu, o que eu estou vivendo de sonho da empresa, né? Principalmente tanto tempo assim como você está. Então, eu acho que é um momento de você voltar a atenção um pouquinho mais para você, para buscar aquilo que para você faz sentido, aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer e desse lugar começar novas escolhas, novas decisões, que vão ser inevitáveis, uma vez que a outra não tem mais a opção de continuar. E com a consciência de que é um processo de luto. Então, permita-se vivenciar o que você está sentindo. Estou sentindo esse desconforto, então, ok, sinta isso. Está difícil para mim? Ok, está difícil para mim. Então, dê espaço para isso dentro de você. E junto com isso, quando você estiver pronta, dê o próximo passo, que é compreender o que é que isso me traz, né? O que é que isso que eu estou passando quer me trazer, quer me ensinar? Nós estamos falando sobre a minha dificuldade de lidar com o término, nós estamos falando sobre a minha dificuldade de lidar com uma perda, nós estamos falando da minha dificuldade de lidar com a incerteza, com o medo do futuro, nós estamos falando da minha dificuldade de lidar com algo que para mim é injusto. O que é que. Porque isso dá de avestruz a zebra numa situação como essa. Isso pode mobilizar um monte de coisa na gente. Ah, eu perdi uma pessoa importante lá atrás e eu estou revisitando essa memória inconsciente nessa perda que eu estou passando agora. Não, eu acho que o que aconteceu foi muito injusto, eu já vivi algo de injustiça e eu estou revivendo isso daqui. Não, eu já passei uma situação lá atrás muito grande onde eu tive o medo do futuro, não sabia o que ia acontecer e eu estou revisitando esse tema aqui agora. Então perceba o que é que o tema, né, fechamento da empresa e o término desse ciclo traz para você como desafio. Isso pode te ajudar muito a dar o próximo passo. Muito bom. Eu também, além disso, o que eu costumo, a forma como eu costumo olhar, primeiro, respeite o seu luto. Ele é importante porque 15 anos é uma parte grande da vida. Nesses 15 anos, muita coisa com certeza foi vivida, experienciada e construída com você nessa empresa, com aquilo que você construiu ali, com aquilo que você viveu ali, com os recursos que você adquiriu ali, não só financeiros, recursos de aprendizados, de relacionamentos, de amizades que surgem. Mas, às vezes, eu sinto que o que provoca uma dor tão dilacerante, tão ruim no luto, é que as pessoas elas veem o encerramento do ciclo como se aquilo que foi não é mais. E eu não vejo muito dessa forma. Aquilo que foi continua sendo.
quando uma pessoa morre, ou quando a gente muda um ciclo, quando a gente deixa uma empresa que vivemos 15 anos, quando a gente deixa uma cidade onde a gente morou 18, 19 anos, aquilo não encerrou. A cidade não acabou. A empresa encerrou, mas a vida que ela viveu, aquilo que foi vivido junto, não acabou. Então, a forma como eu gosto de lidar com essa dor que a gente tem, que eu acho que ameniza, é eu honrar, eu reconhecer que aquilo que foi vivido permanece. Porque a pessoa que passou 15 anos dentro dessa empresa, as coisas que você viveu ali, o que você construiu ali, os momentos de aprendizado, os momentos de dificuldade, os momentos de alegria, eles não encerram com a empresa. Eles são experiências que ficam em você. São histórias de vida que ficam com você. São o que formaram a pessoa que você é hoje. Então, eu gosto de lidar com esses encerramentos de ciclo, com esses fechamentos, dessa forma, olhando para o vivido, para o que foi e permitindo que continue a existir em mim, entende? Mesmo que essa empresa não existe mais fisicamente, ela ainda existe em mim. A parte dela que construiu 15 anos junto comigo da minha vida existe em mim e é importante. E com isso eu posso seguir. Com isso, eu posso olhar para frente e me dispor para outra experiência agora. Com todo esse recurso, com todo esse aprendizado que eu tive nesses 15 anos ali, agora eu sigo com isso. Então, diminui a dor, porque eu não estou. É como se não sumisse, simplesmente desaparecesse da face da terra. Que às vezes eu percebo que é isso que as pessoas fazem com o luto. A dor é tão grande porque assim, agora acabou, não existe mais. Existe. O que foi vivido continua existindo em mim. E aí isso ameniza a minha dor e me faz seguir em frente. Muito bom encontrá-los. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem. Um Tchau, beijo. pessoal.